Eu preciso fazer uma timeline. Eu sei que tem muita gente que já nos segue há muito tempo, mas tem muita gente que chegou aqui, né, a nossa audiência aumentou, tem gente que está conhecendo agora. Então eu quero lembrá-los o seguinte: a minha família foi ameaçada de morte. Eu tenho os e-mails, eu li alguns deles aqui, onde o ameaçador dizia que queria estuprar minha esposa, em cima de mim, amarrado, depois estuprar e matar os meus filhinhos. O Pedro não tinha nascido ainda, era a Tereza e o Tomás. A Maria Tereza e o Tomás. Diante de tudo isso, conversando com o Ítalo, conversando com as pessoas que trabalham conosco na empresa, a Fernanda Salles também tinha sido ameaçada de morte. Eu tomei a decisão de vir para Brasília e deixar a empresa num único lugar para que a gente possa, para que nós pudéssemos otimizar as atividades da empresa e assim termos mais segurança. Vim para Brasília e aí começaram as narrativas criadas pelo Luciano Ayan, né, pela boca do Lobão, de que eu recebia dinheiro da família Bolsonaro para poder manter o Terça Livre. Isso em fevereiro, março do ano passado. Né? Mais para maio, junho. Aí começou essa narrativa, toda ela criada pelo Luciano Ayan, e nós temos essas informações, né, num grupo chamado Kombi. É grupo da Kombi? Acho que é grupo da Kombi, né? Grupo da Kombi. E aí esse grupo começou a envenenar a cabeça de Danilo Gentili, Lobão e companhia, sempre o Luciano Ayan à frente, levando essas informações falsas, mentirosas, caluniosas, para poder denegrir a imagem do Terça Livre. A ponto de que hoje, quando você pega assim, Terça Livre, conhecido por publicar notícias falsas, ninguém cita uma notícia falsa. Quando conseguem algum êxito um pouco acima de um orangotango, eles pegam opinião e colocam como notícia falsa. Alguém já viu opinião ser notícia falsa? Eu acho que você está no caminho errado, político e tudo. Pronto, fake news. No máximo é isso que eles conseguem ditar como fake news. Mas por que isso foi tão disseminado contra o Terça Livre, e não só o Terça Livre, Bernardo Kister e todos que estão ali naquele inquérito absurdo das fake news? Tudo isso era um planejamento do próprio Luciano Ayan junto com o MBL. Recebe dinheiro, etc, etc. Até o Nando Moura caiu nessa narrativa, dizendo que nós recebíamos dinheiro de Flávio Bolsonaro ou de alguém da família Bolsonaro. Então a primeira narrativa criada era de que o Terça Livre ganhava dinheiro, do Flávio Bolsonaro, por causa de uma discordância minha com relação à Lava Toga. Infrutuosa essa narrativa, passou-se então a dizer que eu recebia dinheiro do Eduardo Bolsonaro. Então saiu do Flávio, passou para Eduardo. A do Eduardo não durou muito tempo, porque a própria Heloísa uma vez chegou a publicar no Instagram, né? Eu vou perguntar para meu marido que história é essa, brincando, né? De você ter uma casa com piscina e eu estar num apartamento trancada, né? Coitada da Elo, né? Recém-casada, né? E aí, essa narrativa não ganhou força. Aí, então, veio a terceira narrativa, que é a que permaneceu, de que Carlos Bolsonaro, pessoa com quem eu não tenho nem conversa de WhatsApp, nem de Instagram, nem de Twitter, eu não tenho contato com o Carlos, dizendo que o Carlos Bolsonaro teria convencido ou extorquido o Fábio Weingarten a dar 100 mil reais por mês para o Terça Livre, na tentativa de dizer que o Terça Livre recebia dinheiro por meio da SECOM. Aí, com essa narrativa mentirosa, você vai ter a Campos Melo fazendo uma matéria dizendo que o Terça Livre estaria nas planilhas da SECOM. Eu mesmo fiquei espantado, falei, que cara é esse? Que porra é essa? Quando, de repente, eu lendo a matéria da própria Patrícia Campos Melo,
lá dizia que o Google AdSense pagou o Terça Livre. Eu falei assim, ó, o Google AdSense nos paga pela monetização no YouTube. Quando você abre o YouTube, você clica no vídeo, dependendo da sua conta, se ela não é premium no YouTube, ou se você não tem os chamados adblocks no seu computador, né, sobretudo as tiras do Zap, elas abrem ali o navegador, o celular, vai aparecer uma publicidade que nós não temos nem ideia de onde veio. Eu não sei nem que tipo de publicidade abriu quando você hoje clicou no Terça Livre. E aí existia então uma planilha do Google que foi enviada à agência de publicidade, que por sua vez foi contratada pela SECOM para falar da reforma da Previdência. Então aí começa a narrativa de que Alan dos Santos e o Terça Livre, Ítalo Lorenzon e companhia recebem dinheiro da SECOM. Mas na verdade era o Google AdSense. Até eu quis saber o valor. O valor que o Google AdSense pagou nem sequer poderia financiar quando nós quebramos essa parede aqui. Inicialmente foi R$ 4,28, depois chegou a 15, acho que no máximo deu R$ 35 reais de Google AdSense. Essa foi a narrativa que a jornalista premiada, Patrícia Campos Melo, fez sobre o Terça Livre. Que furo, hein? Um grandíssimo furo. E aí, com esse furo, minúsculo, parecia um alfinete, nem alfinete, essa matéria da Patrícia Campos Melo, lembrando que isso tudo é um trabalho de desinformação, e o Ítalo vai explicar para vocês por quê, feito pelo MBL junto com o Luciano Ayan. Chega a CPMI das Fake News, a CPMI das Fake News manda isso para o STF, aí Joyce e Frota depõem no inquérito das fake news do STF, e aí você começa a ter casas invadidas pela Polícia Federal, exatamente por causa do homem que hoje foi preso por desviar 400 milhões de reais. Isso é um resuminho, né? Nós vamos colocar mais imagens e informações ali. Agora, eu queria que até que o Ítalo comentasse por que nós estamos acreditando e levando a causa eficiente, material, formal, de tudo que está acontecendo ao Luciano Ayan. Bom, vamos lá, né? Você falou assim, por que isso aí é uma desinformação? Tá? Vamos entender o que é o conceito de desinformação. Desinformação é a informação, né? A informação falsa ou errônea ou posta fora de contexto, né? Que, colocado num ambiente em que ela se torna verossímil, conduz ao erro do outro. Conduz ao erro do outro. O que quer dizer é o seguinte, alguém foi enganado nessa história. Na pior das hipóteses, os enganados também incluem aí Ângelo Coronel e Alexandre de Moraes. Na pior das hipóteses. Por que eu digo que eles também podem ser os enganados? Eles podem, né, ter juntado a fome com a vontade de comer, né? Acreditar nas informações vindas de um Luciano Ayan que passou um tempo do nosso lado, né? Que tem aí um currículo onde ele pode dizer o seguinte, assim, olha, eu estive na direita por tantos anos, etc, etc, e vamos fazer um meia-culpa aqui. Boa parte da direita curtia o cara, gostava do que ele escrevia, lia o blog dele, né? Tinha até uma conversa civil com ele. Eu tive algumas conversas com ele, nunca nem soube o nome dele, fiquei sabendo recentemente também, né? Graças aí a um aluno do professor Olavo que fez uma pesquisa e publicou, né? E causou a revolta dele com essa coisa toda. Então ele tem esse currículo, né? Essa participação da direita no currículo dele, e com isso ele começou a bombardear pessoas com essas informações. O quanto essas pessoas foram de fato enganadas e o quanto elas foram maliciosas não é uma questão assim de acidente, tá? Porque como eu já expliquei para vocês várias vezes, burrice e malícia não andam separados, estão sempre juntos. A pessoa maliciosa ela se emburrece
porque ela não consegue ter a honestidade necessária para perceber a realidade. E a pessoa ela é burra, ela acaba ficando maliciosa para ocultar a própria burrice, né? Então, burrice e malícia nunca andam separadas. Então, é só uma questão de dosagem, né? O quanto é mais burrice e quanto é mais malícia, né? No final das contas. Na pior das hipóteses, como eu coloquei, na mais catastrófica para eles, né? Na mais catastrófica das hipóteses, nós temos aí uma galera imensa, né? E muito poderosa, tanto na comunicação como nos meios de poder, né? Que foram enganados por um sujeito que agora foi preso por desviar 400 milhões e que agiu nisso tudo por uma questão de poder, de busca de poder, usando também o MBL, né? Então, eu não sei dizer para você exatamente se Danilo Gentili sabe que o Luciano Ayan ele é mentiroso e mesmo assim coaduna com a mentira, ou se foi enganado. Não sei dizer. Não sei dizer para vocês se Nando Moura sabe que foi enganado, sabe que aquilo é mentira ou se foi enganado. E mais ainda, não sei dizer para vocês se Ângelo Coronel e Alexandre de Moraes eles sabem que aquilo é mentira, né? Ou se forem enganados. Não sei dizer para vocês, sinceramente. Eu tenho por mim, sinceramente, a desconfiança de que o Alexandre de Moraes ele realmente acreditava naquilo tudo. Porque fazer o circo que fez é coisa de quem realmente acredita que tem alguma coisa ali pra achar. Rompeu o seu sigilo bancário. Eu imagino a cara de desespero desse homem. Na hora que percebeu que não tinha porra nenhuma. A penura da pena da conta bancária do Alan, coitado. Então assim, eu imagino, eu imagino realmente isso, né? Essa é a percepção que eu tenho, por enquanto, né? Mas vamos lá, né? Só para frisar o conceito para vocês, devolver a palavra para o Alan. Desinformação é uma informação errônea passada por um veículo considerado fidedigno. O exemplo que eu sempre dou, uma informação, né, de que Cuba acabou com a desnutrição infantil. Essa informação publicada no Právida cubano é uma coisa, é simplesmente uma informação falsa. Essa informação publicada no Washington Post já vira desinformação. O medo deles é que você saiba o que é desinformação e notícia falsa. Exato. São duas coisas distintas. A desinformação não é uma mera notícia falsa, né? Então, isso que o Ítalo está explicando aqui precisa ficar bem claro para vocês. A desinformação não é uma mera notícia falsa. Os ornitorrincos agora estão voando. Isso é uma notícia falsa. Se for publicada no National Geographic, é uma desinformação. Entendeu? Isso aí. Então isso é importantíssimo. Vamos lá, Max. Vamos lá, tô terminando aqui o que eu tava fazendo pra gente poder mostrar na tela, tá? Eu quero, enquanto você vai colocando ali, vai no meu Twitter, rapidinho. Vai lá no meu Twitter, tem uma imagem, um print aí no meu Twitter. Isso, garoto, desce, sobe aí, por favor. Vai lá, sobe. Aí. Um print de um tweet do Renan Santos, fundador do MBL. Coloca lá pra gente ver. O Luciano Ayan virou uma ideia. Isso mostra... Então, segura aí. O Luciano Ayan virou uma ideia. Pera aí nada, vem cá, Mauro... Tipo Frota e Joyce, que levaram isso pro Alexandre de Moraes. Eu faria uma leve correçãozinha aqui, né, no dossiê do Kim. É que, na verdade, você tem eles levando isso para o Ângelo Coronel e a CPMI. E dali, sim, levando para o Moro, né, e o Moro levando isso para o Alexandre. E aí, sim, você tem todo o trabalho que foi feito. Muito bem feito o trabalho do Kim Paim, né, parabéns. Então, para que vocês entendam o que, de fato, está acontecendo. Vamos lá, Max, agora?